Para mim é uma alegria muito grande estar entre vós. E o trimestre, nós temos aí o desafio da mordomia. A temática de sermos mordomos, né? A consciência de que tudo que temos foi dado, foi otorgado por Deus, para que possamos administrar. Desde o nosso corpo, o nosso coração, nossa mente, nosso intelecto, aos nossos bens, ao nosso tempo, administração do tempo, tudo, né? Quando falamos em mordomia, qual seria a missão de um mordomo? Qual seria a tarefa de um mordomo? Eu queria adicionar aqui algumas palavras que vai trazer à tona essa missão de um mordomo. Vocês podem colaborar. Eu vou botar a primeira aqui. Mordomo responsável por administração. O que se espera de um mordomo? Seja um bom administrador, né? E ele administra, normalmente o mordomo ele administra algo que não é dele, né? Não sei se você já teve a oportunidade de dirigir o carro de outra pessoa. Você dirige o seu carro com bastante cuidado, né? Todos nós, quando vamos dirigir o nosso carro, nós temos cuidado. Mas imagina dirigir um carro de outra pessoa. Você fica muito mais tenso, porque você tem que entregar o carro intacto, né? Isso não quer dizer que você é desleixado com o seu carro, não. É uma postura de cuidado. Você fica tenso, a gente não está também acostumado com o carro. Mas a ideia é que o mordomo ele é responsável por administrar algo de outra pessoa, que não pertence a ele. E nessa missão de administração, o que é que a gente pode botar como palavra nesse momento para descrever essa responsabilidade? O que é que se espera de um mordomo? Quem pode contribuir? Cuidado. Oi? Cuidado. Zelo. Acho que o ponto ainda nem é essa minha palavra, sabe o quê? É ser honesto, né? Honestidade. Ótimo, ótimo. Honestidade. Perfeito. Muito boa. O que se espera mais de um mordomo? Ele cuide bem do que a ele foi confiado para prestar conta. Responsabilidade. E receber. Confiança. Prestação de conta. Vou botar aqui. Responsabilidade, Jobson. Entra. Responsabilidade, ou seja, vou botar entre parênteses, responsabilidade com as tarefas assumidas, com o que se espera dele, né? Pontual, vou pegar o do senhor, é boa. Humilde. Sincero tá aqui, honestidade. Já saiu. Foi o Luiz que falou. O que mais, pessoal? O que mais, pessoal? Fidelidade. Vou botar aqui fidelidade. Vou botar aqui integridade.
que está relacionado aqui. Oi. Servo, vou botar. Mas só explorando aqui, fidelidade. Não adianta a gente ter um mordomo que seja fiel nas nossas vistas. Por exemplo, ele está servindo, eu sou o Senhor e ele está me servindo. Adianta eu ter um mordomo que ele seja fiel às minhas vistas, ou eu preciso de um mordomo que seja fiel nas minhas vistas e fora das minhas vistas. Ou seja, seja íntegro. A pessoa que seja íntegra, independentemente de estar sendo supervisionado ou não. Ele é fiel não somente quando o servo está dentro de casa. O Senhor está dentro de casa. Ele é fiel a todo tempo. Ele é íntegro. Né? O Josué falou, servo perfeito. Porque o mordomo, apesar de ter uma posição de liderança, de autoridade, ele não deixa de ser servo. Ele tem que ter a consciência que ele é um servo, que apenas foi otorgado a posição de liderança, a administração de algumas tarefas, mas ele tem um Senhor para prestar conta. É servo, perfeito. O que mais poderíamos destacar? Desafio de frutificação e crescimento. Normalmente, quando você coloca um mordomo sobre algo, você tem alguns planejamentos a ser alcançados, algumas metas. Concordam? Vou botar aqui. Frutificação. Né? Quem lembra de José na casa de Potifar? Ele ficou maravilhado, porque nunca se economizou tanto. O orçamento dele deu uma sobra que ele ficou, meu Deus, o que está acontecendo? As coisas estão melhor, estão mais floridas, tem mais recursos, tem mais nutrientes, tem mais tudo na minha casa e eu gastei bem menos do que eu sempre gastei. Frutificação, multiplicação. Vamos botar aqui, multiplicar. Multiplicar. É o que se espera de um servo, crescimento. Um servo que pegar uma coisa muito boa, mas que diga assim, rapaz, a minha tarefa é só manter o que está aqui. Você acha que ele estaria executando uma boa tarefa se ele apenas manter o que está ali? Ele tem que manter o que é bom e tem que ter um desafio de crescimento constante, melhorar, gastar menos, fazer mais, né? Tudo isso é o que se espera de um mordomo na função da mordomia, né? E o tema da aula de hoje é a nossa mordomia em relação à nossa parte imaterial. A aula passada nós vimos a mordomia em relação ao nosso corpo. E eu gostei muito do fechamento da aula, do fechamento do irmão do nosso professor Jurandir, né? E ele falou com muita persuasão a questão da responsabilidade que nós temos na questão dos hábitos alimentares, de cuidar do nosso corpo, né? Então muitas vezes nós pecamos quando nós não administramos um bem que foi confiado a gente, foi o nosso corpo. No momento que eu boto sal demais numa comida, no momento que eu escolho alimentos com muita fritura, eu estou desperdiçando um bem que foi confiado a mim, né? Então quantas e quantas vidas são abreviadas por conta de mau uso
do bem do corpo, da administração do corpo. Pessoas que correm e não se preocupam com atividade física. Isso vale para mim, que eu sou muito sazonal, tem tempo que eu estou fazendo atividade física, tem tempo que eu paro. Né? E a administração do que comer, de como gerir o seu corpo. Então, essa foi a temática do domingo passado. Né? De que o corpo também é templo do Espírito Santo, de que devemos ter uma vida de santidade. E nesse ponto da vida de santidade e de templo do Espírito Santo se mistura muito com a temática do domingo de hoje. Né? De forma que as duas aulas, como o pastor Paulo bem falou na introdução passada, que as duas aulas, elas estão muito entrelaçadas. A mordomia do corpo, a mordomia da alma e do espírito. Nos tempos bíblicos, havia um movimento que defendia o gnosticismo, que o corpo não serve de nada. O corpo, ele pode ser dado aos prazeres, porque o que Deus conta é a parte imaterial. Mas isso foi ferrenhamente combatido pelos apóstolos de Jesus, nos ensinos já apostólicos, de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e devemos andar em santidade. E se nós comprometermos o nosso corpo com o pecado, muito antes do nosso corpo tocar o pecado, o coração, a parte imaterial do corpo, já está contaminado. Porque cada um é atraído, cada um cai no pecado quando ele é atraído, ele é engodado. Engodado é no sentido de você ter ali um peru que você está nutrindo ele, alimentando, fortalecendo, fazendo ele crescer para a hora certa. Então cada um é atraído, ele é engodado, ele é alimentado pela sua própria concupiscência. Uma vez que a concupiscência é concebida no coração, ela dá a luz ao pecado. Então toda e qualquer ação do corpo ou pecado quer dizer que a parte imaterial, a alma e o espírito, a alma concebeu o pecado. Né? Então hoje o nosso desafio é trabalharmos a nossa missão de mordomos. Como eu posso ter uma administração eficaz? Como eu posso ter cuidado e zelo? Como eu posso ter honestidade? Como eu posso ter responsabilidade com as tarefas que se esperam na gestão da minha alma? Como que eu posso ter pontualidade? Vou botar aqui disciplina. A pessoa consegue ser pontual quando ele é disciplinado, quando ele se programa, quando ele planeja. Como é que eu posso ser pontual e disciplinado na mordomia da minha alma e do espírito? Como é que eu posso ser humilde? Que a soberba, a Bíblia diz, precede a ruína. Antes da queda vem a altivez do espírito. Como que eu posso ser fiel, não somente à vista da minha esposa, à vista dos meus filhos, à vista do meu pastor, à vista do irmão da igreja, mas eu posso ser íntegro de coração? Como que eu posso ser um servo? E como é que eu posso ter o desafio da frutificação e da multiplicação? É o desafio de hoje, dessa aula, que vocês me ajudaram a construir, dizendo cada um, contribuindo, cada um com essas palavras. Vamos lá. O primeiro tópico da revista, ele vem com a conceituação de alma e espírito. Sim, ainda na introdução da revista,
no finalzinho da introdução, ele destaca assim, ó, além de conservar o corpo, precisamos conservar a alma e o espírito. É o que veremos nesta lição. O texto áureo que foi foi lido já pelo nosso pastor, Cláudio, ele fala: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, então todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Então nós temos o desafio na mordomia, a tarefa de preservar irrepreensível, sem falha, procurarmos não termos falha, procurarmos consertar o que precisa ser consertado, procurarmos termos eficácia, racionalidade, fidelidade, pontualidade, administração, cuidado, zelo, frutificação em nossa alma, né? E na parte introdutória da revista do professor, que só vai ter quem tem a revista do professor, ele fala lá no final, já na página 20, né, que tem a revista do professor, no quadro Interagindo com o Professor, ele fala que a responsabilidade de tonificar o espírito com exercícios de piedade, as quais as Escrituras nos ensinam. Então, tem um texto de que Paulo fala a Timóteo, que ele fala lá, 1 Timóteo 4,7, ele fala: exercita-te na piedade. Então, quando a gente vai para a academia, a gente fortalece, tonifica os músculos, nós temos o desafio de exercitarmos na piedade. De forma que essa expressão que Paulo usa em Timóteo 4,7, ela pode muito bem ser utilizada como sinônimo da aula de hoje. Eu poderia, em vez de botar a mordomia da alma e do espírito, eu poderia colocar aqui o exercício da piedade. É exatamente o que Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 4,7, dizendo para Timóteo: Timóteo, exercita-te na piedade. Você precisa disciplinar, desenvolver, incrementar, ampliar a sua parte imaterial, a sua alma. Você precisa crescer em comunhão, em integridade, em santidade, em disciplina, em oração, em jejum, em frutificação. Certo? Então, feitas essas devidas observações, vamos a uma parte que eu quero gastar pouco tempo nessa parte introdutória de alma e espírito, para termos mais o desenvolvimento de uma teologia, do que a gente fala teologia prática, do que nós devemos fazer, o que eu posso aprender hoje como aluno para gerir melhor a minha alma, para gerir melhor o meu coração, para gerir melhor os meus pensamentos, o que eu posso absorver para ser um melhor crente, um melhor mordomo, um mordomo que cumpra com esses desafios que nós fomos unânimes em apontar essa manhã. Então vamos lá. Conceituando a alma e espírito. No Antigo Testamento, a palavra alma, eu estou seguindo a revista agora, pode seguir, tópico 1, 1.1. No Antigo Testamento, a palavra alma é nepesh. No Novo, o termo usado é psique, que tem o sentido de alma e de vida, e encontra-se ligado à palavra psíquicos, que significa pertencente a esta vida. Ela é a base das experiências conscientes, equivalendo, portanto, à própria vida, à personalidade ou à pessoa mesmo. Então,
no Antigo Testamento, quando nós usamos, ele vai falar isso aqui mais na frente. Assim, vamos continuar. Assim, o texto bíblico de Levítico, como exemplo, revela uma diversidade de sentidos para a palavra alma. A pessoa física. Então, vamos lá ler Levíticos capítulo 17, só para a gente ver um exemplo de que quando a Bíblia usa essa palavra, no Antigo Testamento, nepesh, que é a palavra traduzida para o português como alma, ele tem o sentido de... Ele é uma palavra polissêmica, com vários sentidos. Às vezes se refere à parte imaterial do homem e às vezes se refere ao ser humano, à vida. Vamos ler lá Levítico capítulo 17, versículo 10 ao 15. Então, vamos lá. Se a versão de vocês estiver um pouco diferente da minha e acrescentar novas palavras para algumas partes que eu vou destacar, você pode dizer aí a sua versão. Mas a minha diz assim, ó: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer sangue, contra ele porei o meu rosto e eliminarei do seu povo. Então, o tradutor foi traduzir a palavra nepesh, ele já colocou aqui nesse contexto como homem. Mas no original está escrito: qualquer alma da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer sangue, contra ele porei o meu rosto e eliminarei do seu povo. Ou seja, a palavra nepesh, em alguns contextos, ao ser utilizado, ele tanto se referia à alma do homem, que a gente conhece como uma parte imaterial, que não tem matéria, né? Ou ele se referia como sinônimo do ser humano. Qualquer alma, olha, Davi contou, fez o censo em Israel e se levantou 300 e pouco mil almas, 300 e pouco mil homens, né? Não quer dizer que eles estavam tendo sessão espírita para contar quanta alma tinha, não, é ser humano, né? Aí veja só, em 5 versículos, quantos sentidos vem a palavra alma, a palavra nepesh. Vamos lá, versículo 11: pois a vida da carne está no seu sangue. Que é a alma da carne, né? Isso. Pelo que o tenho dado a vós para fazer expiação pela vossa vida sobre o altar. É o sangue que faz expiação pela vida. Então, nesse versículo 11, a palavra vida aqui foi dada a tradução vida para a palavra nepesh. Então nós poderíamos ler assim, pode ter Bíblia que está traduzida assim: pois a alma do ser humano, a alma do ser humano está no seu sangue. Mas não quer dizer que a parte imaterial do ser humano está no sangue. O que está no sangue, o sangue é o símbolo da vida. Se o sangue está correndo, o ser humano ele é feito 70% de água, e boa parte desse sangue está nos tecidos moles, dessa água está no tecido moles e nos tecidos e nos líquidos, que dentre eles o sangue. Então, se a vida do ser humano está, ele poderia dizer muito bem aqui, a vida do ser humano está no coração bater. Mas aí o escritor fundamentou a proibição de não se comer sangue pelo fato do sangue representar a vida daquele animal. Mas não quer dizer que a alma está presente naquele sangue. Por conta dessa interpretação literal, há movimentos religiosos que proíbem
a transfusão de sangue entre seus membros. Ainda que eles estejam sob risco de morte, eles não admitem essa possibilidade. Em relação a esse sangue, no nosso alimento diário, isso biblicamente é proibido? É proibido no Novo Testamento, é asseverado no Novo Testamento. Não pode? Não pode. Porque teve um concílio em Jerusalém, em que foi o primeiro concílio da igreja cristã, em que eles decidiram o que da lei de Moisés deveria ser colocado como obrigação para os gentios. Quer dizer, quando entraria no quarto, Não pode. Aí você vê que você... tem um certo político. A igreja doutrinou que de tudo que foi escrito no Antigo Testamento, vamos colocar... Paulo defendia que não se colocasse peso sobre os gentios, e os judeus convertidos ao cristianismo, o mais legalista, defendia-se que precisava circuncidar, precisava guardar o sábado, precisava guardar a lei de Moisés, precisava respeitar o templo, precisava cultuar a Deus no templo. E Paulo entraram em choque. Aí foram para Jerusalém e aí vem a conclusão: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo que mandemos cartas para todas as igrejas que façam os gentios se separar da prostituição, da carne sufocada e do alimento com sangue. Está em Atos. Eu acho que está lá em Atos 15, 16, 14. Mas o irmão já viu lá. Fazer isso, inclusive eu fazia. Agora, eu entendo, irmãos, o seguinte, que fugindo um pouco da lição, vou fechar já o parênteses, grande parte das proibições bíblicas no que tange a alimentos está por trás a preocupação de Deus com a saúde alimentar do povo. Então, quando Deus diz, olha, alguns animais são considerados como impuros e eu não quero que vocês comam, é porque esses animais, como por exemplo o porco, ele precisava ter uma técnica de preparação, de cozimento do alimento mais apurada, como nós temos hoje. Não se podia botar um porco numa fogueira e de repente correr o risco que uma parte ficou bem assada e outra parte não ficou bem assada. Isso aí está falando justamente materialmente. Hoje em dia está totalmente mudando essa questão de uma leve alimentação, porque isso era há tempo de alguns vezes 60 anos atrás. O pessoal, eles alimentavam o corpo de uma coisa imunda mesmo. Hoje em dia, os corpos são alimentados com criação melhor que aquela mesmo. Aí, hoje em dia, ele é um cara Isso. Então, por exemplo... não caberia. Isso. Por exemplo, quando Deus pede que a gordura do sacrifício tem que ser oferecida para ele, não permitindo que os sacerdotes tirassem a gordura para si, ele está cuidando da saúde do sacerdote, né? Então, muitas normas bíblicas, ela foi dada com um objetivo primário. No primeiro olhar, você pensa que é uma proibição de não poder fazer alguma coisa, mas por trás daquela proibição existe uma preocupação com a sua saúde. Então, eu acredito que exista uma preocupação com a saúde, pelo risco de se consumir o sangue, né? Porque o sangue ele contém diversos tipos de impureza. Então, estaria aí. Aqui falando que o sangue é a alma, é relacionado à alma. Em relação ao sangue, pelo menos do meu ponto de vista, eu acredito que não seja associado à nossa saúde física. É uma proibição divina, porque está aqui no Antigo Testamento e está no Novo, como o senhor falou do conselho. Não, sem dúvida. No momento que está no Antigo e o Novo asseverou e ainda virou uma proibição para nós, aí a gente fica, podemos especular.
vou mais além. Mas é uma proibição que todos devem obedecer. Para o senhor ver, na macumba, no terreiro, como eles fazem ao contrário de Deus, eles bebem sangue, eles se alimentam de sangue, para poder dar mais força ao espírito do mal. Porque é uma proibição que Deus faz, então Deus proíbe eles trabalham ao contrário. Amém. Mas essa não é a temática de hoje. Até que é, né? Porque fala da alma, está no sangue ou não. Mas vamos prosseguir. Aí vamos lá. Pronto, então aí só nesses 3 versículos você vê aí a alma sendo usada como vida e a alma sendo usada como ser humano. Já deu para pegar a ideia. Continuando a leitura do tópico 1.1 da revista, ela fala assim: do ponto de vista teológico, a alma é a sede das emoções e dos sentimentos, conforme Jesus expressou num contexto de angústia. A minha alma está profundamente triste até a morte. Então, eu vou comentar um pouquinho essa passagem de Jesus daqui a pouco. Vamos seguir aqui na revista. A origem da alma. Existem 3 teorias. A primeira da pré-existência, de que a alma já existe antes da concepção do ser humano. E quando o ser humano é concebido no ventre, essa alma ela vem e se encarna naquele ser vivo. Essa teoria é o que contempla a doutrina do espiritismo da reencarnação, né? Que é abolida por a Bíblia Sagrada. A partir do momento em que nós acreditamos na ressurreição dos mortos, o único argumento, para a gente não se delongar nesse tema, que não é o objeto da aula, do espiritismo, mas se eu pudesse apresentar um argumento que foge dos argumentos tradicionais, por exemplo, Hebreus 9:27 disse que o homem está ordenado morrer uma única vez, seguindo depois disso o juízo. É um argumento tradicional de combate à doutrina da reencarnação. Mas recentemente eu ouvi um comentário que fez essa apresentação desse argumento e eu fiquei assim, poxa, que argumento maravilhoso. Deixa eu lhe apresentar. A partir do momento que a Bíblia defende com tanta clareza, com tanta detalhamento a doutrina da ressurreição dos mortos, em que Jesus fala diversas vezes, por exemplo, no evento de Marta e Maria, que Lázaro morreu, aí Jesus disse, teu irmão há de se levantar, aí Maria fala, eu sei que ele vai se levantar no último dia, no dia da ressurreição, ou seja, era uma doutrina que ela conhecia, Jesus já havia ensinado, já havia consolidado, já havia discipulado essa questão. E aí o apóstolo Paulo também doutrinou nas suas cartas, 1 Coríntios 14, a esperança da ressurreição dos mortos, 1 Coríntios 15, a esperança da ressurreição dos mortos, né? Então se nós entendemos que a Bíblia defende como 2 mais 2 é 4, que todos que dormiram no Senhor irão ressuscitar dentre os mortos, onde fica a expectativa da reencarnação? Porque se a alma reencarna em diversas vidas, em qual dos corpos ele iria ressuscitar? Né? Então, a doutrina da ressurreição já pressupõe que aquela alma só teve um corpo, e é nesse corpo que ele vai ressuscitar. Então eu gostei muito desse argumento. A outra teoria é a teoria criacionismo, que no primeiro momento a gente pode dizer, essa é a nossa, mas ainda não é. Aqui o comentarista fecha é a teoria participativa, é a 3, que eu vou comentar. Mas o que defende é o criacionismo, em relação ao criacionismo da alma, da existência da alma, né, da origem da alma. Ele defende que, segundo essa teoria baseada no pensamento filosófico grego, Deus dedica-se à criação de almas diariamente, para que habitem nos corpos que forem sendo concebidos. É um ponto de vista que carece de fundamentos bíblicos. Então o que é que ela quer dizer? No momento que há a concepção, Deus naquele momento
processa um ato de criação de uma alma para habitar, ele traz à tona a alma para habitar naquele corpo. Então, isso seria uma tarefa diária do Criador. Então, quantos seres humanos estão sendo concebidos no dia de hoje? Então, Deus estaria imbuído na tarefa de criar almas para habitar naqueles seres humanos que estariam sendo concebidos no dia de hoje. Ou seja, é uma teoria que coloca nas mãos de Deus a tarefa constante da criação das almas que estão sendo concebidas. A terceira teoria expressa que Deus dá a vida a toda pessoa gerada de acordo com as leis da reprodução biológica gerada por Ele. Então, por exemplo, só um exemplo, o que são leis espirituais e leis da criação? Aqui está o meu sapato. Sobre ele e sobre todos nós pesa uma lei que chama-se lei da gravidade. Se eu soltar esse sapato, a lei da gravidade vai cumprir com a sua tarefa. Por vontade do soberano Criador dos céus e da terra. Mas não quer dizer, irmãos, que eu soltei ele agora, que Deus quis nesse momento que ele caísse. Não. Ele parametrizou essa lei no ato da criação. E essa lei, ela funciona com precisão milimétrica e matematicamente precisa. Os cientistas, os matemáticos ficam abismados como que a lei da gravidade ela tem uma fórmula. E essa fórmula ela é precisa, com precisão de grandezas, um número com grandezas decimais. E o homem conseguiu que a precisão do instrumento conseguiu alcançar. Grandezas decimais de que forma? Você tem o número 9,3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e vai até que não acaba mais. Então essa fórmula, eu tenho ela na mente, mas não convém falar, ela é milimetricamente a mesma aqui na Terra e na Lua, em qualquer lugar, abaixo do nível do mar ou acima do nível do mar, no ponto mais alto, no ponto Everest, a constante gravitacional é a mesma. É criação de Deus. Ele criou, ele parametrizou e ela não oscila nem para mais nem para menos, é a mesma. Por que a gravidade da Lua é sentida como mais amena do que na Terra? Porque a massa dos corpos são diferentes, mas a constante gravitacional que foi ajustada para definir a força que a gravidade ia ter é a mesma. A mesma constante gravitacional da Lua é a mesma da Terra. Então Deus criou, Deus planejou e Deus projetou. Então a teoria participativa define que Deus, ao criar o ser humano, ele já projetou a capacidade do própria concepção humana gerar corpo, alma e espírito. Não quer dizer que eu que gerei a alma do meu filho, não. Deus, na sua criação, do jeito que ele parametrizou a gravidade e ela funciona agora sem nem ele mover uma palha do seu intelecto para que ela funcionasse, é uma criação programada e ela acontece dessa forma. Ele projetou o ser humano com essa capacidade de, ao conceber as leis biológicas do espermatozoide na união com o óvulo, ela foi parametrizada pelo Criador para que ela gerasse naquele momento a alma e o espírito. E aí nós vemos muito características sentimentais. Cada filho tem um temperamento e um comportamento, vamos dizer assim, uma alma diferente. Nós que somos pais podemos testificar disso. Mas muitas vezes o comportamento de um filho lembra o comportamento de um pai. Características, pessoa ranzinza. E aí você vê, um comportamento às vezes aprendido, mas também às vezes a gente fica pensando que tem algo que foi gerado ali que
influenciou? Através disso aí, né, professor? A teoria da predestinação, ela também é a partir daí, né? Mais ou menos nesse estudo aí. De predestinação, como assim? Predestinação das coisas que tem ali, fulano nasceu para ser isso, vai morrer no dia tal, para fazer isso tal, a predestinação. Os espíritas também falam de predestinação. Mas, Reencarnação, predestinação. sim. As coisas que já são predestinadas, como você falou, Deus já criou um mecanismo e a coisa acontece naturalmente. Então, o livre-arbítrio, né? não, eu não vejo, nós estamos num caminho, você está apontando outro caminho, eu não vejo essa junção dos dois caminhos nesse momento. O professor falou no base da gravidade e falou no desenvolvimento, no crescimento da geração dos seres. Aí a teoria da predestinação, que é a predestinação, coisas computadas para ocorrer em tempos futuros. Pelo menos eu não concordo, né? Eu não concordo com predestinação, você concorda? Não. É isso? Não. Porque o cara, não, Deus fez o homem, criou o jovem para ser chefe do traficante, criou para morrer Não, é isso, predestinação. Vamos lá. Outra manifestação dessa criação de Deus de leis, por exemplo, muitos ensinamentos bíblicos são leis espirituais e que elas vão reger nossas vidas. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na face da terra. Eu acredito que são leis que elas atuam por si só, leis criadas por Deus. Essa é uma. Então o cara que não honra, não é que Deus vai se levantar do trono para barrar a vida dele, não, mas ele já parametrizou que a coisa aconteça dessa forma, né? E outras mais, da obediência, da desobediência. Oi? Da obediência, da desobediência. Em relação ao predestinação absoluta, eu acredito que Deus define leis, e dentro dessas leis existe a responsabilidade e o livre-arbítrio do ser humano, né? Se ele, por exemplo, eu estou respeitando a lei aqui, estou segurando, mas se eu desrespeitar a lei, ela vai cumprir o seu efeito. Então isso acontece conosco. Eu entendi o que não falou, e vamos ficar mais para pensar. Só para aprovado cientificamente, esses camaradas historicamente conhecidos aí mundialmente, que foram psicopatas, provado que eles nasceram com um problema genético que tira a paixão da sensibilidade de saber que aquilo que ele fez, por exemplo, matar uma criança, matar os próprios pais, isso não traz para ele nenhum sentimento de remorso ou consciência pesada. Isso é um defeito genético. Aí quem fez o homem, esse cidadão foi quem? Aí é a questão da predestinação que eu Mas olha, esse é um tema demasiadamente complexo, mas tem, Luiz, tem. Todo psicopata. Isso é um argumento que eu uso muito em apologética, em defesa da fé. Uma das maiores provas da existência de Deus é o código moral que foi gravado no coração de todo ser humano. Até o psicopata, ele tem esse código moral gravado no coração dele. O que é que acontece? Ele não se incomoda em desrespeitar esse código com o outro. Mas se alguém for fazer com ele, ou com o filho, ele vai se sentir injustiçado. Vai alguém estuprar e matar o filho dele, se ele não vai se sentir injustiçado e vai querer justiça contra aquele que fez aquilo contra ele. Se alguém fizer alguma maldade contra ele, ele não vai dizer, é normal, eu fiz ali com fulano, ele pode fazer comigo. O código está nele, agora ele desrespeita o código em relação aos outros, mas está gravado no coração dele, ele sabe que é errado. Entendeu? Mas não, é difícil. Agora pode ter um caso de um doente mental, louco, que não tem as faculdades mentais perfeitas. Mas se ele for uma pessoa com as faculdades mentais perfeitas e que seja um psicopata, ele vai se sentir injustiçado se alguém for fazer alguma coisa com a mãe, com o pai, com o filho. Se ele fizer, até que ele pode achar que é isso mesmo. Aí ele segue uma lei diferente. Mas se alguém for fazer contra ele, ele vai se sentir injustiçado.
ele vai se revoltar. E outra coisa, Porque está gravado no coração dele. é errado dizer que Deus criou na geração deles, vão criar aqui um psicopata. Não, Deus não projetou isso. não. Na realidade, tudo isso é fruto do pecado. Do pecado. Entendeu? Então, eu não posso culpar Deus porque nasceu um psicopata, porque nasceu um deficiente. Não. Tudo é fruto, entendeu? Da linhagem. Isso. Da linhagem. Sem dúvida. E é o que está faltando. Agora, irmãos, eu preciso chegar numa teologia mais prática. Como nós, como mordomos da nossa alma, vamos desenvolver uma melhor administração, cuidado, zelo, honestidade, responsabilidade, pontual, disciplina, humildade, fidelidade, integridade, servo, frutificação e multiplicação, no que diz respeito à minha alma, ao meu coração, à minha mente. Mas aí fala também do espiritismo, tem muita ciência. Oi? Tem muita dúvida, a questão traz também. É. Sim. Deus criou o homem, está escrito na palavra de Deus que Deus criou o homem, imagem e semelhança dele. Deus fez o homem para ser eterno, mas o homem desobedeceu. E a palavra de Deus diz: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O pecado, a desobediência do homem contaminou o homem. O homem tem dentro dele um juiz chamado consciência, que ele sabe o que é certo e o que é errado. Agora, o que não tem dentro do homem é o controle sobre isso, que quando ele vive distanciado de Deus, não tem temor a Deus, ele é envolvido por uma força maligna que leva ele sem controle para ele fazer o mal. Mas ele sabe que aquilo que fez não é certo. Tá certo? Mas a força do mal que está nele impulsiona ele para fazer aquilo, porque ele foi destituído da glória de Deus. Então todos, a palavra de Deus diz, filho de mulher não há um homem justo sequer na terra. Aí diz, Deus olhando para a terra não viu um justo sequer. Significa dizer que todos nós erramos. Agora, tem uns que não tem temor a Deus, se bandeia para o lado do mal, e a tendência dele é fazer o mal. Então, se a consciência dele não faz com que ele obedeça às regras, às leis de Deus, ele está obedecendo a quem? E aí ele se atira na própria lei do pensamento dele, do querer dele, do fazer dele, mas ele sabe que o que ele faz é certo ou errado. O camarada que planeja matar um, que planeja formar uma gangue, ele sabe que aquilo é errado. O que não existe nele é um controle sobre aquela ação maligna nele para trazer ele de volta. E o homem só passa a ter esse controle quando ele tem o temor a Deus, ele é governado pelo governo de Deus, que nele está o Espírito Santo, que é quem guia ele, que orienta e que mostra a ele aquilo que ele convém fazer. Quantas vezes ninguém é imune a isso? Quantas vezes uma força, um pensamento, um sentimento, um desejo, né, quer nos levar? Mas a gente vai, chega uma hora que a gente começa a pensar nas consequências e o que é que a gente faz? A gente recua, porque as emoções, pensamento e sentimento, só quem pode controlar é Deus. E é o Espírito de Deus que habita em nós e move essa ação da defesa. Se não for assim, meu irmão, as leis, por que é que diz transgressor? O transgressor porque tem a lei, ele sabe que existe a lei, mas ele não respeita. Não é? Ele avança, está aqui um advogado que sabe que é isso. Ele sabe que a lei existe. É regra. Aí ele não obedece. Eu quero nem saber disso aí. Eu sou obrigado a obedecer ninguém, assim ou não? A obediência está no conceito daquele que tem o controle de Deus na vida dele. Amém. Irmãos, então a palavra espírito no Novo Testamento também ela é usada para definir essa parte imaterial do ser humano, né? E existem divergências doutrinárias sobre o ser humano ser tricotômico ou dicotômico, se a alma e o espírito seria a mesma coisa, ou se o corpo, a alma e o espírito são partes diferentes.
doutrinariamente a Assembleia de Deus, na sua Constituição, no seu credo, se posicionou tricotômica, que nós cremos na tricotomia, na divisão entre a alma e o espírito, como a palavra diz lá, que em Hebreus 4:12, salvo memória, que a palavra de Deus ela é apta para discernir até a divisão entre a alma e do espírito, né? Eu gostei de ouvir a definição do Cláudio Honor de Andrade, que diz que essa parte imaterial do homem, quando interagir com o mundo físico, ela é a manifestação da alma. E quando ela interage com o mundo, com Deus, com o mundo espiritual, ela é a manifestação do espírito. A alma e o espírito, elas estão no entendimento da tricotomia, de que existe uma divisão entre a alma e o espírito, mas elas estão muito juntas. Somente a palavra pode discernir a diferença entre uma e a outra. Ou seja, não é algo que a gente deve se perdurar tanto em tentar esmiuçar essa questão, porque somente tem coisa que nossa mente não tem capacidade de compreensão, né? Então, o que convém agora nós destacarmos é que nós temos o ser humano não é só a carne. A carne vai para o barro, vai para a terra. Em alguns meses vai restar apenas unhas, cabelos, dentes e ossos, né? Mas habitando nesse corpo existe a nossa parte imaterial, que é a nossa alma, o nosso espírito. E como mordomos, como podemos desempenhar essas tarefas que vocês apontaram hoje como uma responsabilidade de um mordomo, do que se espera de um mordomo? Então eu separei aqui 8 passos, 8 desafios para gerirmos melhor a nossa parte imaterial. Primeiro, vem a compreensão da nossa identidade. Quem somos nós? Nós fomos criados por Deus para o louvor da sua glória. Efésios 1:12. Nós somos pecadores, afastados, distanciados da presença de Deus mediante o pecado. Fazíamos parte do reino das trevas, andávamos segundo o curso desse mundo. Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E Cristo, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, nos transportou do reino das trevas para o reino de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 5. Nós fomos libertados. Então o primeiro passo é nós termos consciência da nossa identidade. Que existe um reino espiritual. E quando nós interagimos com esse reino espiritual, irmãos, a primeira coisa, não sei quem teve a experiência aqui de interagir com episódios de possessão demoníaca, de combater ali, a primeira coisa que vem no nosso espírito, na nossa alma é: meu Deus, como é tudo real, como a palavra de Deus é verdadeira, como eu preciso me santificar, como eu preciso me consagrar, como é verdade, existe. E se eu estou vendo aqui a manifestação do mal num ser humano, quer dizer que... Aí você se lembra, meu Deus, um dia eu estive sujeito, ainda que não tive a possessão, mas eu estava no curso, andando sobre os ditames. Então, acho que o primeiro exercício de mordomia da nossa alma que eu quero destacar aqui é a conscientização da nossa identidade como cristãos. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós temos responsabilidades, tarefas confiadas a nós, a partir dessa transposição das trevas para o reino de Deus. Se não for assim, se a nossa tarefa tivesse acabado, qual é o motivo de estarmos aqui? Nós já poderíamos ter sido elevados
morto, arrebatado ou sei lá o que. Consumido. Se diz, a sabedoria se diz que fulano não foi ainda porque a missão que Deus tinha para ele aqui não foi concluída, ele ainda tem algo a executar. Então, o primeiro passo de sermos mordomos da nossa alma, do nosso coração, e entenda, irmãos, quando eu falo alma, é a mesma coisa que falar coração. É o meu intelecto, é os meus sentimentos, são as minhas emoções. Então, o primeiro passo é a minha compreensão de que eu vim de Deus, me perdi por pecado, todos pecaram e o pecado passou de um homem a todos os homens. Tive a graça de ser transportado de um reino de trevas para o reino de Deus. A compreensão de quem sou eu. Minha vida é para o louvor da glória de Deus. A minha vida é passageira, ela vai acabar, ela é efêmera, ela desvanece como a neblina. E um dia haverei de prestar conta a Deus. Não devemos nos ater a coisas que nós vemos que são passageiras, mas as coisas que nós não vemos que são eternas. Primeiro ponto. Agora há de se ponderar o seguinte: será que todos que estão na igreja, não olhando para o universo da nossa sala, mas olhando para o universo da igreja, será que todos na igreja tiveram essa experiência de ser transportados do reino das trevas para o reino de Deus? Ou se cumprirá na igreja a palavra que diz: 2 estarão no campo, um será deixado e outro será levado? E o que poderíamos destacar aqui como um ponto de análise das nossas próprias vidas, porque a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. O que se é necessário para entrar nesse reino? Arrependimento e fé. O arrependimento que produza frutos dignos de arrependimento. Como Jesus interagiu com a mulher adúltera e ele falou: vá, a graça te alcançou, eu não te condeno. Vá, mas não peques mais. Se ela continuasse naquela conduta pecaminosa, a graça de Deus teria algum efeito sobre a vida dela? Ou seja, nós entramos nesse reino não por uma concepção teológica, não por um credo que nós professemos. A conversão, ela não é algo que se professa apenas com a boca, que se acredita apenas com a mente, mas ela vem numa postura de arrependimento e de conversão, que reflita em frutos o seu arrependimento. Como Jesus estava na casa de Zaqueu e ele disse: hoje entrou salvação nessa casa. Quando foi que Jesus testificou isso? Quando viu a mudança de postura do coração de Zaqueu. Sem ninguém cobrar, sem ninguém doutrinar, mas o Espírito Santo incomodando, mostrando que está errado, mostrando que não condiz agora com ele, que está tendo um relacionamento com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que aquela tramóia que ele fazia precisa ser consertada. Então, se nós estamos na casa do Senhor, estamos vivendo com tramóias, com arrumadinhos, com esquemas, isso é um grande sinal que nós não entendemos, não passamos ainda pelo verdadeiro arrependimento, fruto da conversão. Não nasceram de novo. Só há a presença de Deus quando o cristão nasce de novo, ou seja, apagou o passado, nasce para Deus e aí ele tem uma consciência santa que passa a necessitar dele, como o salmista no Salmo 42 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Isso chama-se nascer de novo, morrer para o mundo, nascer para Deus. Mateus 7, 16, 23, Jesus falou: naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor,
E eu vos farei e vos falarei abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E ele fala: toda árvore é conhecida pelo seu fruto. Antes de falar essa passagem, ele fala: toda árvore é conhecida pelo seu fruto. E aí, esse fruto que nós estamos tratando aqui não é o comprometimento externo do pecado, mas é o comprometimento, é a minha integridade do meu intelecto, do meu coração. É como eu giro, eu faço a gestão dos meus pensamentos, da administração da minha vida. Pode falar. Essa mulher pecadora, ela era Maria Madalena? Categoricamente? Não se pode. Eu acredito, nunca pesquisei a fundo esse contexto, mas eu acredito que não se possa bater um veredito nisso aí, não. Eu queria saber muito que se alguém aqui soubesse, né, poderia até tirar nossa dúvida. Isso já foi tema de debate e ninguém respondeu. O que se fala de Maria Madalena, quando vai se falar dela, é que ela era uma mulher que o Senhor expulsou, não sei exatamente o número de demônios, mas um certo número de demônios, né? A Bíblia identifica ela como dessa forma. Mas vamos lá. O segundo passo. Oi? E aí vem o desafio do exercício da piedade, da mordomia da alma e do espírito. Para quem chegou atrasado, eu coloquei essa expressão aqui como sinônimo do tema. Falarmos da mordomia da alma e do espírito é o mesmo que Paulo falou em 1 Timóteo 4,7: exercita-te na piedade. É sermos mais piedosos, né? É preocuparmos não só com a aparência, o culto externo, mas o culto do nosso coração. Segundo passo que eu posso guardar hoje como teologia mais prática para gerir melhor o meu espírito. Primeiro foi a consciência da identidade. Existe o reino das trevas, reino dos céus, que eu fui transportado para o reino dos céus, fui criado para o louvor da sua glória e fui confiadas tarefas para eu desempenhar nesse reino. Segundo passo, a consciência de que estamos aqui para seguir os passos de Jesus. Discípulo de Cristo é quem segue os passos de Jesus. E o padrão é muito alto. Então, se aqui está a conversão, ela vai me levar ao alvo, que é a estatura de varão perfeito. Efésios 4:13. O meu caminho daqui para lá, eu tenho um caminho estreito, só que eu tenho também um caminho largo, que está em direção oposta nessa comparação. Andando no caminho largo é muito fácil, são as obras da carne. Gálatas, texto da revista, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, aqui, obras
da carne. Gálatas 5, 19 ao 21. Toda vez que nós damos vazão à carne, a inclinação da carne conduz para a morte. Quem se inclina para a carne não pode desfrutar do amor de Deus, se torna inimigo de Deus, vira as costas para Deus e caminha no caminho largo, mesmo passando por aqui pela conversão. Mesmo sendo transportado do reino das trevas para o reino da luz, a partir da conversão, é como se ele estivesse andando para a estatura, para o alvo que é Cristo, nessa direção, mas de repente se envolveu com a questão da carne e em vez de ir para frente, está andando para trás. Aí vem Romanos, né, 6 falar do pecado. Aí o que é que eu posso abraçar hoje como uma teologia mais prática para guardar no meu coração, como diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, para eu trilhar esse caminho estreito em direção ao meu alvo, que é os passos de Cristo. Segundo, a compreensão que eu sou um discípulo de Jesus e como tal, preciso seguir os seus passos. 1 João 2,6 diz o seguinte: aquele que diz estar nele, também deve andar como Jesus andou. João 13,15, eu vos dei o exemplo para que façais como eu fiz. 17, e sereis bem-aventurados se assim fizerdes. Lucas 6,40, todo discípulo será bem-sucedido se ele for como o seu mestre. Filipenses 2, 5, 8, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, se fazendo servo, escravo, até morte de cruz. Então o mesmo sentimento, a mesma forma de administrar a sua vida, a mesma forma de administrar suas prioridades, a mesma forma de reagir às provocações, ele é o nosso padrão. Se eu sou discípulo, eu sou seguidor. Eu preciso seguir os seus passos. Primeira João 3,16, e nisto conhecemos o amor de Deus, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas para o nosso irmão. Efésios 5,2, Colossenses 2, 6, 7, seguem no mesmo caminho. Eu quero gerir minha alma, eu preciso ter como mente o meu foco, o meu alvo. Eu sou discípulo de Jesus. Eu preciso polir a minha mente, o meu coração, os meus pensamentos para seguir os passos de Jesus. Eu não posso administrar a minha vida conforme o que eu acho que é certo ou errado. Eu não posso administrar a minha fazenda, meus bens, meu tempo, meus recursos, meus sonhos, meus projetos. Não! Eu preciso fazer o que Jesus faria. 3. Jesus deixou claro em Mateus 16, versículo 24, quer vir após mim? Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Perca a sua vida e venha até mim. 3. Consciência da morte do eu. Consciência da morte do seu eu. É o terceiro passo que eu destaco para você ser o melhor mordomo da sua alma. Você ter a consciência do significado, do que significa morrer para si mesmo, do que significa carregar a cruz. Há um entendimento muito equivocado em nossos dias, que a cruz está associada a um fardo a se carregar. Quando Jesus disse, tome a sua cruz, muitos entendem, a minha cruz é a minha enfermidade que eu tenho que carregar até morrer. A minha cruz é o meu problema financeiro, que não larga do meu pé.
Ah, minha cruz é o meu problema com minha sogra. Ah, minha cruz é o meu filho. Mas não foi isso que Jesus quis dizer. A cruz é a figura de um sentenciado à morte, indo para o local da execução. Se Jesus hoje estivesse na cultura norte-americana, eu tenho repetido isso quando trabalho esse assunto, ele diria assim, seu nome? Cleiverson, você quer me seguir? Está ali a cadeira elétrica. Entre no corredor da morte. Qual a disposição mental de Cleiverson ao entrar no corredor da morte em direção à cadeira elétrica? Ele é alguém que se desprendeu de tudo que ele tinha. Por isso que ele fala que o reino de Deus é como a pérola de grande valor. Que alguém, ao encontrar, se desprende de tudo para adquirir o reino de Deus. Então a compreensão do que significa morrer para si mesmo. A morte do eu, que foi trabalhada por Jesus, nessas palavras que eu falei, da pérola de grande valor, da gestão, ele fala lá, se o teu olho te escandaliza, rapaz, se o teu olho te escandaliza, arranca, joga fora, não entra no inferno, morre, mata a tua natureza. Ele está falando aí da renúncia do eu, da morte do eu, né? Foi falado, quando ele falou do trigo, o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dará muito fruto. Então o reino de Deus só vai frutificar na nossa vida, só teremos a experiência da manifestação do reino de Deus a partir da morte do eu, da compreensão do que significa estar morto. Então quando vem uma oportunidade de pecado, que a minha carne quer aparecer e dizer, olha que mulher bonita, rapaz. Eu tenho que lembrar, Tiago, você morreu. Você está morto. Para essas coisas você está morto. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A consciência da morte do eu tem que estar presente. Ela foi trabalhada por Paulo em Gálatas 2:20. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 3, se estás morto, se fosse morto com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, porque precisas viver em uma novidade de vida. Em Gálatas 5:24, Romanos 6, 3, 4, 6, 10, 11, capítulo 6, versículo 3, 4, versículo 6, versículo 10, versículo 11, Romanos 12, 1 e 2, que fala: apresentemos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Quer gerir melhor a sua alma? Compreenda com profundidade o desafio da morte do eu, do carregar a cruz. Não é carregar um peso ou um fardo, é assumir a consciência de alguém que está sentenciado à morte, de alguém que está em direção ao Calvário. A cruz é um mero acessório. Se estivéssemos na cultura norte-americana, o ensinamento seria: entre no corredor da morte sem nenhum fardo a carregar. Não precisa de fardo. É só você entrar no corredor da morte em direção à sua cadeira elétrica. É a disposição mental de morte do eu, é a compreensão que eu morri para o pecado, para aquilo que vai me afastar de Deus. Eu estou morto. Se eu voluntariamente quero pecar, eu estou esquecendo da morte do eu e dando atenção à minha carne e caminhando em direção oposta do reino que me aponta para os passos de Jesus. Quarto passo, essa morte do eu, ela tem que vir a cada dia. A consciência de que a renovação, precisamos desfrutar de uma renovação constante, precisamos nos despir do velho homem, e essa luta é a cada dia. É tão difícil o desafio da caminhada do reino, que esse desafio é a cada dia. Se fosse assim, olha, quem quer? Seria muito fácil. E a gente ter em um único tiro,
de misericórdia a gente matar o nosso eu. Mas a gente não consegue matar. A gente precisa se lembrar que essa morte, ela precisa ser experimentada e vivenciada a cada dia. Por isso que nós temos passagens bíblicas como Lucas 9:23, que fala: carregue a cruz diariamente e despojar-se do velho homem, Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24. O 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, que fala que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, envelheça, adoeça, o nosso homem interior, a nossa alma, o nosso coração, ela se renova a cada dia. Então, a consciência é que a cada dia precisamos lutar um combate. Tem outra passagem que Paulo fala: quem me livrará do corpo dessa morte? Fazendo menção a uma outra pena de execução de morte que se tinha no Império Romano. Quando alguém matava outro, uma das penas para você responder pelo seu crime era amarrar o cadáver de quem você matou no seu corpo, com amarras que você jamais poderia desfazer. O que ia acontecer com aquele criminoso que matou aquela pessoa? Onde ele andava, ele estava arrastando aquela pessoa que ele morreu. Onde ele deitava, ele estava arrastando aquela pessoa que ele morreu, que ele matou. Então aquele corpo estava em estado de putrefação e aos poucos ia tomar conta, ia se misturar. A carne daquele corpo ia se misturar com a carne dele. E a putrefação daquele corpo ia invadir o corpo dele e ele morria. Pouco tempo morria. Então, o cristão é alguém que leva apegado a ele esse cadáver. Que é quem? É o seu eu, que não presta, que cheira mal, que fede. E você tem que ter a arte de conviver carregando esse cadáver nas costas todos os dias. É a cada dia. Não esqueça não. Ele está morto. Ele precisa ficar morto. Ele não pode reviver. Você não pode deixar ele prevalecer. A cada dia. Por isso Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Exercita-te na piedade. Aí vem oração, leitura bíblica, jejum, consagração, adoração. Exercita-te na piedade, porque nas tuas costas tem um corpo em putrefação. Quer falar? Tá. Piedade no sentido de um homem piedoso. Um homem piedoso é um homem voltado para as coisas de Deus, que cultiva a santidade, cultiva a oração, a leitura bíblica, e a caridade é uma das disciplinas espirituais que se espera de um homem de Deus. Piedade não está presa somente à compreensão da caridade, sabe? Então é um sentido muito mais abrangente. Vamos lá, compreensão de quem nós somos, identidade de quem nós somos, seguir os passos de Jesus. Nós estamos aqui para seguir os passos de Jesus, o padrão é muito alto. A compreensão da morte do eu e a compreensão que essa renovação tem que se dar, essa morte do eu tem que se dar a cada dia. É a cada dia. Cada dia você tem que matar o seu eu. Cada dia você tem que lembrar para ele que ele está no corredor da morte, que ele não tem mais condição de ter qualquer expectativa mundana. Quinto, eu poderia destacar N pontos, mas em oração ao Espírito do Senhor fui direcionado para esses pontos. Quinto, o que é que eu posso me apegar hoje para tentar cultivar e ampliar na minha vida devocional com Deus? O entendimento da meditação, a bênção da meditação. Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, que vamos ler lá.
Romanos 12. Eu consigo pegar o versículo do versículo 1, aí chego no 2. Mas como o foco agora é só o 2, Romanos 12, 2, ele fala lá: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é a renovação do nosso entendimento, irmãos? Como que conseguimos renovar o nosso entendimento? Através de um processo compromissado com a meditação. Precisamos ouvir a mensagem bíblica pregada em nossos púlpitos e guardá-la em nosso coração e ruminá-la, meditando. Como o boi rumina o alimento, ele come durante todo o dia e à noite ele está lá mastigando aquele alimento. Ele está no processo de ruminar aquele alimento. Então o crente precisa meditar no que ele tem ouvido, no que ele tem estudado, no que ele tem assistido de culto. Ele precisa meditar no que ele tem lido da palavra. Ele precisa renovar a sua mente. E isso todo dia, cada dia. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, nos fala para examinarmos a nós mesmos. No curso de formação de discipulador, nós apontamos que o maior desafio de um discipulador é discipular o seu próprio coração. A pessoa que eu mais preciso apacentar, mais eu preciso discipular, é o meu próprio coração. Eu preciso ter a postura vigilante como vigia, como mordomo fiel, de ligar a lamparina e vistoriar os armazéns, vistoriar os quartos, as recâmaras, vistoriar se está nascendo erva daninha na plantação, né? E aí a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, examinai a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Então eu preciso provar a mim mesmo, examinar a mim mesmo, orar: Senhor Deus, tem misericórdia de mim, não permita que a iniquidade se apegue ao meu coração. Eu tive essa inclinação hoje, eu não aceito isso, eu te peço perdão, eu quero jejuar, eu quero me consagrar, eu vou pastorear, eu vou arrebanhar, eu vou falar comigo mesmo, vou dizer: Tiago, tome vergonha na sua cara, preste atenção nas coisas do reino, não perca o foco, Tiago, se concentre, que pouca vergonha é essa que você está fazendo na sua vida? Esse é o processo da meditação, de você examinar-se a si mesmo, de você ministrar a sua alma, algo parecido com o que o salmista Davi fez em Salmo 103. No Salmo 103, o salmista Davi começa a falar com a própria alma, ele diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim me diga o seu santo nome. Davi, é Ele que te tira o teu pé da cova. Davi, é Ele que redime os teus pecados. Davi, é Ele que te enche de bens. Davi, é Ele que te dá saúde. Davi, é Ele que te fez vencer contra Golias. Não te esquece, Davi. Não te esquece de onde tu saiu, Davi. Como que agora eu vou olhar para Betseba? Como que agora eu vou tramar contra Urias? Davi, volta teu coração para Deus, Davi. Então a postura da meditação é a postura do apacentar o seu próprio coração, do arrebanhar, do pastorear, do disciplinar o seu próprio coração. E ela é ordenada na Bíblia, Josué 1:8. Toma o cuidado de meditar nessas coisas dia e noite para fazer cumprir com tudo que está escrito. Salmo 1, versículo 1, 3. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. A meditação é algo que tem que ser processado em nossas mentes. A gente precisa ruminar o que nós temos visto. Precisamos aplicar ao nosso coração a mensagem do reino. Porque senão ervas daninhas vão crescer, espinheiros vão crescer, o cadáver podre vai impregnar, o eu morto vai impregnar. E aí vem a meditação, a correção, o autoexame, o pastoreio de si mesmo.
Quinto ponto. Sexto ponto. Jejum. Quando eles não conseguiram expulsar o demônio, aí eles perguntaram, mestre, por que esse menino não saiu? Está lá em Mateus capítulo 17, versículo 19 e 21. Mestre, por que o demônio desse menino não saiu? Aí que foi que ele disse? Por causa da vossa fé. Qual foi o motivo que o menino não saiu? Por causa da vossa fé. Aí depois ele complementa, pois alguns tipos de demônio não irão sair, a não ser por meio de muita oração e muito jejum. O que é que eu entendo? Que a oração e o jejum vai edificar a minha fé. Então quando eu oro muito, quando eu jejuo muito, quando eu medito muito, eu estou construindo a minha fé. Então, algumas pessoas interpretam esse texto pensando que o jejum é uma fórmula mágica. Não. O jejum é um caminho para edificar a nossa fé. Então, seria um sexto passo que eu aponto para você ser mordomo da sua alma e do seu espírito. Reserve tempos de jejum. E jejum que não se resuma apenas à abstenção de alimento, mas que se concentre em oração, em leitura bíblica, em meditação. Amém? Sétimo ponto, frutificação. A Bíblia diz que toda árvore que dá fruto eu podo para que dê mais. Quer desfrutar da ação do Espírito Santo, potencializando o reino no seu coração, potencializando as coisas de Deus na sua vida? Comprometa-se com o processo da frutificação. Comprometa-se com o processo de investir em pessoas, de investir em vidas. E oitavo, vigilância com os olhos. A Bíblia diz, sobre tudo que deve guarda o teu coração, porque deles procede a fonte da vida. Aí ele diz, seguindo o texto, Provérbios 4, os teus olhos olhem para frente. O teu olhar esteja fixado para as coisas que estão diante de ti. Jesus falou, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Você quer ser mordomo da sua alma? Vigie sobre os seus olhos. Para onde você tem apontado os seus olhos. E ainda dentro desse tópico, vigie sobre a sua língua. Tiago capítulo 3, versículo 2, que diz que todo aquele que domar a sua língua vai poder domar todo o seu corpo. Então, queremos vigiar a nossa alma, precisamos vigiar os nossos olhos e vigiar o que falamos, porque o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai pela sua boca. Amém, irmãos? Então, 8 passos práticos para nós sermos mordomos da nossa alma, do nosso coração e crescermos na piedade, no exercício da piedade, na disciplina de seguir a Deus, não só de aparência, mas de coração e em espírito e em verdade. Amém.